Técnico do Corinthians, Dorival Júnior anda bem incomodado com o presidente Osmar Stabile. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores dessa história. Para completar, falo sobre o Corinthians com algo muito estranho acontecendo e preocupando no clube. Para completar, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Tem centroavante argentino sendo oferecido para clubes brasileiros, eu me refiro a Andrés Bomberger, 31 anos de idade, ex-jogador do São Lourenço. Ele foi sugerido nos últimos dias para Corinthians e Cruzeiro. Atleta que na temporada passada disputou 29 jogos, com 9 gols e 1 assistência, terminou a temporada em baixa, mais reserva do que como titular. Não renovou seu contrato por lá e busca clubes no Brasil. Mas Nicola, a janela de transferência já não fechou? Segundo o representante dele por aqui, o fato de estar livre no mercado antes do fechamento da janela de transferências internacional em 3 de março permite que o Bomberger ainda seja inscrito. Esse centroavante é aquele fixo de área, mais referência, 1,87 m de altura, 80 quilos, chegou a fazer 5 jogos e 1 gol pela seleção da Eslovênia. Apesar de ter nascido na Argentina, ele se naturalizou esloveno. Cruzeiro recebeu a sugestão, agradeceu, mas disse que não tem interesse por já contar com Caio Jorge e Chico da Costa. No Corinthians, a coisa só avançaria se Pedro Raul tivesse sido negociado. Como Pedro Raul recusou propostas de Vitória e Remo e permaneceu no clube, o Corinthians também não levou essa história adiante. Para garantir que a relação entre Dorival Júnior e Osmar Stabile está longe de ser boa, é que o técnico e o presidente do Corinthians andam se estranhando por conta de uma série de circunstâncias. O grande mote, o principal tema do debate interno diz respeito a reforços, com Dorival Júnior exigindo contratações e o presidente barrando novas chegadas. Para irritar ainda mais o Dorival, recentemente, atletas indicados por ele não chegaram, enquanto Lingard e Labiad foram contratados por indicação de terceiros, como por exemplo Memphis Depay. Esse episódio pegou muito mal, especialmente porque foi o presidente quem barrou as contratações do Arthur Cabral, do René e também do Kaique, atacante que pertencia ao Bahia. Esses 3 nomes haviam sido aprovados por Dorival Júnior e seus assistentes. O fato de o Corinthians ter terminado essa janela de transferências sem um centroavante e um ponta incomodou demais o Dorival. E você pode ter certeza absoluta de que vai ver nas próximas entrevistas coletivas um Dorival cada vez menos polido, cada vez menos preocupado em dizer aquilo que possa causar problemas. Ele vai falar aquilo que passa pela cabeça. Se for demitido, ele vai sair de alma lavada. Importante registrar também que houve um episódio público que tornou a situação ainda mais azeda entre técnico e presidente. Vocês vão lembrar que depois da eliminação para o Novo Horizontino, o Dorival veio a público para condenar a decisão da diretoria de vender o André. O André estava indo para o Milan em negócio de 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Dorival disse publicamente que achava isso um grande absurdo, obrigando o presidente a recuar num acordo que estava praticamente fechado. No fim das contas acabou sendo bom, porque a nova proposta do Milan é de 18 milhões de euros fixos mais 4 milhões de euros em bônus. Mas aquilo repercutiu muito mal pro presidente Osmar Stabile, e desde então Dorival passou a ser mal visto pela diretoria. O que o segura por enquanto, diante da falta de resultados, são 8 partidas sem vitória, é a multa rescisória que vai custar mais de 6 milhões de reais ao Timão, Corinthians que pretende não gastar dinheiro com bobagem. O que você pensa sobre tudo que eu contei? Já usa espaço para comentário e registra a opinião. Preciso te explicar como é que vão funcionar os bônus caso o Corinthians aceite vender André para o Milan. Nova proposta do clube italiano, bem melhor do que a primeira. Você vai lembrar? Primeira proposta de 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. O Milan apareceu com uma nova oferta de 18 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. A grande questão entre torcedores do Corinthians era como vão funcionar esses bônus. São valores acessíveis? São metas inalcançáveis? Pois bem, 2 milhões dos 4 milhões de bônus serão pagos pelo Milan caso o André bata metas daqui até a metade do ano. Vale a lembrança de que o André não pode se mudar agora para o Milan, até porque a janela na Itália está fechada. Então, esses 2 milhões de euros em bônus estão atrelados a minutos do André em campo. Como o Corinthians, caso venda o André, vai fazer enorme questão de receber esse dinheiro, é natural que o André seja utilizado e o Corinthians tenha direito aos 18 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Só aí com 20 milhões de euros, a gente está falando de 120 milhões de reais. Apenas pelos 70% dos direitos econômicos que pertencem ao Corinthians, o André e seu representante já aceitaram abrir mão dos 30% a que teriam direito.
Os outros 2 milhões de euros em bônus serão pagos com metas atreladas à performance dele no Milan. Há uma parte com jogos, outra parte relacionada a títulos que dependem do coletivo. De qualquer forma, a nova proposta bem mais interessante. Começo a imaginar que o negócio possa acontecer, apesar de a pressão em cima do presidente Osmar Stabile indicar a vontade coletiva de permanência do André, pelo menos até o fim da atual temporada. Última informação sobre o tema: se confirmada a venda do André para o Milan, ele se torna o principal negócio, o negócio mais caro da história, já feito pelo Corinthians, superando o Moscardo, negociado alguns anos atrás por 18 milhões de euros. Tem algo muito errado no Corinthians em seu departamento médico, e por departamento médico, entenda: médico, fisioterapeuta, fisiologista, nutricionista, preparador físico. Você quer um exemplo? Caio César, contratado nessa temporada por empréstimo junto ao Al Hilal. Até chegar ao Corinthians, ele havia perdido ao longo da carreira apenas 4 partidas. No Timão, já são 10 jogos fora. A mais nova ausência, nesse domingo contra o Internacional, Caio César segue machucado e não foi nem sequer relacionado. Memphis Depay, que pediu para fazer seu tratamento de uma lesão muscular na Holanda, é outra prova viva de que as coisas não vão muito bem no departamento médico. Memphis já demonstrou para dirigentes do Corinthians que não confia no atual departamento médico do Timão. E são vários os casos de lesões em que os atletas demoram mais do que o normal para voltar. Situação meio parecida ao que o São Paulo viveu nos últimos anos. Por coincidência ou para sorte do torcedor tricolor, esse episódio para 2026 não vem sendo repetido. Já no Corinthians, um caso atrás do outro de lesões, de contusões musculares, de sobrecarga, enfim, situações delicadas. A do Memphis, vale a lembrança, o Memphis afirmou para dirigentes do Corinthians que, ao ser poupado de uma partida e voltar na outra, o controle de carga não foi bem feito. Até por isso ele sofreu uma lesão muscular de grau 2, que coloca inclusive em risco sua participação na Copa do Mundo de Seleções na metade do ano. Saideira sobre o Timão, Cori aprovou o plano de pagamento apresentado pelo Osmar Stabile, o presidente do clube. Esse plano de pagamento é para quitar a dívida com o Tadjeres. O presidente do Corinthians me falou que a dívida hoje é de 44 milhões de reais, ainda referente à compra do Rodrigo Galo. Na oportunidade, quando comprou, o Corinthians devia 23 milhões. Com juros, correção e multa, esse valor chegou a incríveis 44 milhões de reais. Negociação entre os clubes está na fase final. É isso então, família, chegando aí com mais um giro de notícias do Corinthians. Peço humildemente para você dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. A gente encerra nossa edição desse vídeo por aqui. Um grande abraço para você e segue para mais, que é muito importante. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.